Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio de Rainhas do Grito e hoje um episódio especial porque é o nosso primeiro episódio com convidados. E temos uma convidada especial, mas antes de chegar na parte especial, quer dizer, já estamos na parte especial que esse podcast já é especial, né? Quero cumprimentar as minhas amigas de podcast. Oi, Silvana. Olá, gente. Boa noite, amigas. Boa noite, ouvintes. Eu tô muito feliz da gente ter convidada e tô muito feliz com a escolha de filme hoje, gente. Eu gosto muito. Uhul! Boa noite, Luíse. Boa noite, gente. Boa noite, nossa convidada. Hoje escolhemos um filme que é simplesmente o puro suco dos anos 80. Quem gosta, vai gostar do nosso episódio. Apresentar a vocês a nossa convidada, que é a Cal, do nosso querido podcast Terror Sem Medo. Cal, muito obrigada por estar aqui. Por favor, dê o seu boa noite, bom dia, boa tarde aos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Cara, eu tô muito animada por estar aqui. Eu tenho ouvido, né, o Rainhas do Grito. E eu adoro. E fico honrada também por estar aqui como convidada. E assim, a gente tava conversando em off e falaram que eu sou a primeira convidada. Sim. É isso mesmo, né? A primeira! Cara, eu fico honrada, gente. Fico muito honrada, viu? Tô muito animada. Eu gostei bastante do filme que vocês escolheram pra gente conversar. Então, vai ser um podcast bem legal. Vai ser um episódio bem massa. Como a Nath comentou, né? Eu sou do Terror Sem Medo. A gente é um podcast que já tá aí no ar faz 2 anos já. Estamos chegando no 100º episódio. A gente faz episódios semanais de filmes, séries e livro de terror a gente já fez também. A gente tá com vários planejamentos pra esse ano de fazer até falar sobre jogos e tudo. Mas a gente tá em todos os agregadores de podcast, né? No Spotify e tudo. E também estamos no Instagram como Terror Sem Medo 13. E agora temos um TikTok também, sem dancinhas. A gente ainda não faz dancinhas lá. Ainda não, brincadeira. A gente não vai fazer dancinha, não. Mas e no YouTube também. E eu faço junto com o Fábio. Recomendamos, inclusive. A gente deixa os links no post. Bom, gente, então vamos acabar com o mistério deste episódio, que é o nosso filme escolhido. Hoje vamos falar sobre ele, The Slumber Party Massacre, que é um filme de 82. Vem aí a ficha técnica e a sinopse. Mas vamos enaltecer esse ícone, que é um slasher lançado nos anos 80 e dirigido por uma mulher. Então, assim, tem muitas coisas para falar, porque pra mim já é subversivo só nesse pouquinho de informação. Luíse, por favor. Então vamos de sinopse. É bem simples, na verdade, é bem básico, como a maioria dos slashers, né? Uma história bem sem muitas coisas a dizer. Um grupo de amigas vai fazer uma festinha do pijama na casa de uma delas, porque os pais foram viajar. Básico, normal, coisas que acontecem em vários filmes. Só que é claro que, bem, quando elas resolvem fazer isso, escapou um maníaco, um serial killer, que tá por aí as ruas, à solta novamente, e vai invadir a casa delas, de uma delas, né, onde todas elas estão, pra fazer um massacre. Mas antes disso ele faz massacre em outros lugares. Mas é basicamente isso. E uma curiosidade é que, uma curiosidade não, mas é uma coisa curiosa, é que a arma que ele usa para matar é uma furadeira. Então, pelo menos ele é original. E é isso, e agora vamos de ficha técnica com a Sil. Eu queria falar um pouquinho das responsáveis, né, por esse filme, que a gente tem o roteiro da Rita Mae Brown, que é uma escritora feminista, que foi uma ativista, né, ela falava muito da marginalização das mulheres lésbicas em grupos feministas, então ela tem uma extensão, né, de estudos, de escritas, enfim, ela tem vários livros lançados, e ela escreveu esse roteiro de Slumber Party Massacre, que nem tinha esse nome na época, né, quando ela escreveu, com a intenção de ser uma paródia, justamente, dos slashers, porque a gente sabe como que slasher é um pouco difícil com as suas personagens mulheres, né? E ela escreveu isso como uma paródia, então, mas o filme acabou sendo gravado como um filme de terror, né? Não no tom que a Rita tinha imaginado. E aí o que acabou gerando momentos de humor, tanto voluntário como involuntário, né? Mas eu acho que, como eu já disse, eu gosto muito do filme, eu gosto muito do resultado. Quem foi a responsável, então, por
por dirigir o filme foi a Amy Holden Jones. Foi o primeiro filme que ela dirigiu, ela só fez outros 3 filmes depois, mas ela tem uma carreira no cinema bem considerável, inclusive. Ela começou estudando cinema e ela ganhou um prêmio com um documentário que ela fez, um curta documentário, e um dos jurados era o Scorsese. Então, depois que ela se formou, ela não estava conseguindo trabalho e tal, aí ela ligou pra ele e falou: lembra desse curta desse documentário que você premiou? Então, eu sou a diretora e eu quero trabalhar com cinema. Aí ele deu pra ela o cargo de editora em Taxi Driver. Então ela começou editando aí, depois ela passou a editar mais filmes através do Roger Corman, né? Que era diretor, produtor, enfim. E ela foi chamada pra editar E.T. Sabemos, né? Gente, quem não chora mama, né? Maravilhosa. Exato. Mas daí ela falou: eu tô cansada de editar. Ligou pro Roger Corman e falou: eu quero dirigir um filme. Aí ele falou: então me mostra que você sabe dirigir um filme e a gente vai dirigir. Aí ela falou pro Spielberg: não vou editar E.T., eu vou dirigir o meu filme. E aí ela foi numa pilha de roteiros descartados que o Roger Corman mantinha e ela encontrou esse roteiro da Rita Mae Brown, que viria a ser o Slumber Party Massacre, e ela usou a primeira cena do roteiro, as 8 primeiras páginas do roteiro, ela fez um curta, né? Ela gastou $2.000, usou estudantes de teatro, enfim. O marido dela era... ele trabalhava com cinema também, então ele deu uma ajuda também, ele comprou um equipamento legal lá. Aí ela mostrou esse curta pro Corman e aí ele deu $200.000 pra ela fazer o filme inteiro. Ela deu uma reescrita no roteiro, fez várias alterações. Esse primeiro curta não entrou no filme finalizado, então o filme foi todo gravado de novo. E temos o que temos, o nosso Slumber Party Massacre, que saiu em 1982. Show demais, né? Mulheres, é isso, né? A gente tem que arregaçar a manga, tem que ficar se provando pros outros, infelizmente. Mas, enfim... Vamos ao nosso filme. Eu já queria começar dizendo que, assim, eu amo muito esse filme. Eu acho ele subversivo por pontos básicos que são sobre o slasher, né? Igual a Sil tava falando, que tinha esse tom de satirizar, mas, por exemplo, é um filme que começa revelando o nome do assassino, começa revelando o rosto do assassino, usa essa furadeira. As mulheres, elas não são coitadas virginais, né? Então elas estão ali jogando basquete, elas falam sobre sexo, elas bebem álcool, fumam maconha. Então eu acho que já coloca esse protagonismo num nível que pra época é muito diferente, né? Afinal, sempre as vítimas, porque somos punidas. E acho que ele é a personificação artística aí dessa crítica, né? De usar alegorias pra estupro, castração, a própria arma, né? O próprio pôster, né? Que é o assassino com a perna aberta e a arma ali, enfim. Então, assim, show, vamos falar muito hoje. Alguém gostaria de já jogar um ponto, jogar um gancho, jogar uma reflexão? Eu acho bem interessante que esse, assim, ele vai direto ao ponto, tipo, passa lá igual você comentou, que a gente já sabe que o cara fugiu, já sabe o nome dele, já sabe a cara dele, em seguida ele já vai e faz a primeira vítima, nos primeiros, 10 minutos de filme. Então, acho legal que ele vai direto ao ponto, acho bem interessante isso. É um filme dos anos 80, e como todo filme de terror dos anos 80, dos anos 90, enfim, de vários anos aí, tem bastante nudez, mas não é uma nudez, aquela nudez... Male o diretor é gaze. homem. Então, como a diretora é uma mulher, tem a nudez, mas é tipo elas tirando a blusa lá, porque vão tomar banho normal, e não, sei lá, dando foco delas pegando os peitos, ou enfim, dá o foco ali, mas não é um negócio exagerado, sexualidade, é um negócio natural, isso que eu quero dizer. Então é legal notar isso também, se você assistir qualquer outro filme de terror dos anos 80 que aparece nudez e é dirigido por um homem, não vai ser feito do mesmo jeito que foi feito aqui. É uma nudez mais cotidiana, né? Eu vejo que as atuações também são atuações cotidianas, entende? O que a gente faria com as nossas amigas numa festa do pijama, sabe? Eu com 30 e poucos anos, ou eu adolescente, é aquilo, entende? São as falas, são as caras que elas fazem também, sabe? Que eu vejo que muito filme dos anos 80 e anos 90 também, alguns, né? Quando a mulher tá fazendo qualquer coisa que seja minimamente erótica, assim, sabe? Tipo, tirar uma blusa, tomar um banho e tudo. Ou simplesmente a morte, parece sempre que a mulher tá tendo um orgasmo, né? Ela não faz uma cara de medo, ela faz uma cara, sei lá, tipo... Tá sempre sensualizando, né? Sempre, sempre, sempre. Então, tipo, é um pouco estranho. Você olha e não dá nenhuma conexão mesmo, assim, sabe? Às vezes, dependendo da cena, às vezes é
engraçado, sabe? Mas nesse filme, o medo é um medo, entende? A cena de sensualização é sensual, sabe? Mas é um sensual que faz sentido ali. Eu achei bem legal, assim, sabe? Foi algo que eu não tava esperando. Tem essa questão do desejo sexual, né? Que a Valerie tá com a irmã mais nova dela lá. E elas falam sobre masturbação, inclusive, né? Ela mostra uma foto de um cara pelado. Então, é bem... O que a Cal falou é uma coisa bem natural, assim, né? Não é... Tudo precisa ser sensualizando, né? Um corpo pode ser só um corpo, olha só. E mesmo quando fala de sexo, é trazendo essa questão bem cotidiana pra realidade feminina e não algo como, meu Deus, que mulheres pervertidas e precisam ser punidas por causa disso, né? E eu tenho uma curiosidade, que é a primeira vítima, ela à frente da escola, né? E que o assassino, o Russ Thorne lá, ele tá numa van de funcionário, tipo marido de aluguel, né? Que vai arrumar as coisas e tal. E tem uma escada em cima da van dele. Tem um cara na internet que ele faz vídeos se passando por um funcionário, tipo um cara com uma escada, que ele bota um macacão, bota uma escada no ombro e as pessoas simplesmente deixam ele entrar em qualquer estabelecimento. De boa. Show! Mano, como assim? Qualquer lugar. Então, na hora eu lembrei assim, cara, que o disfarce perfeito, né? Assim, não querendo dar ideia, longe de mim. Mas é isso, né? Na hora eu lembrei. O cara tem uma escada. Claro que vão deixar ele entrar numa escola sem pedir identificação nenhuma, sem perguntar o que ele tá fazendo ali. Ele só pode falar que é da manutenção e tudo bem, né? Mas, enfim, era só, só esse paralelo que eu queria fazer. Ai, total. E falando até do papel das mulheres nesse filme, e pegando esse gancho da van, é legal ver que a funcionária que tá usando essa van, né, e fazendo uma manutenção lá, eu não sei se ela tá mexendo em linha telefônica, o que caralho que é, mas é alguma manutenção assim que você esperaria que fosse um cara fazendo, né? Sim. E é uma mulher, ela acaba morta na van. Mas acontece. Mas depois a gente vai tem a professora de educação física, quando ela vai pra casa, tem uma amiga dela fazendo um furo de olho mágico na porta, então, né, também, de novo, uma mulher fazendo uma manutenção em casa, assim, uma instalação, o que for. As meninas, elas não são líderes de torcida, elas são jogadoras do time de basquete, né? E nessa cena do vestiário, com a nudez e tal, elas estão falando de algum jogo, né, que teve, e elas estão objetificando os jogadores, assim, que eu achei ótimo também. Exatamente. Mas depois elas vão voltar nesse assunto mais pra frente do jogo, que elas estavam tentando pensar em quem fez ponto, não sei o quê, falando várias coisas técnicas, ligam pra professora pra lembrar do jogo, sabe? Tipo, é um assunto que normalmente você esperaria dos caras, né? Os caras que jogam futebol na escola, enfim. E aqui a gente tem as meninas fazendo esse papel, né? Falando de coisas normais, assim. Não só, sei lá, falando dos meninos, né? Não é uma festa do pijama pra conversar sobre os meninos da escola, enfim, esse tipo de coisa. Eu ia dizer que também, ainda nesse assunto, é que nenhuma delas é tipo aquelas pick me girl, igual a gente tava falando no outro episódio sobre a Jennifer, né? Então é muito legal isso, porque elas estão lá jogando, elas estão se importando quem joga melhor, quem não joga melhor. E não é, ai, nossa, a garota nova é mais bonita e ela vai roubar meu namorado, então não quero. Ela não tem, não é isso. Então é muito legal isso, essa visão. E nos anos 80 ainda por cima, que era uma época que era super normal ter essa rivalidade feminina ou ficar sendo fútil, mas ela retratou outro lado e achei que foi muito legal isso, não enfiou líder de torcida, não colocou nada de, vamos chamar a atenção dos caras, e os caras retratados que tem são uns imbecis, mas até aí a gente já tá acostumado, né? Eles como também sempre, são bem né? feitos. Exato. Não, e os homens, eles são acessórios, né, ali. A história não gira em torno deles serem os mais fortes, deles serem os que salvam, né, essas garotas. Então, uma coisa que eu acho legal, elas, além de serem, entre aspas, vítimas, elas são vítimas inteligentes. Então, elas andam em grupo,
elas vão atrás de solucionar as coisas, de se esconder. Então tem toda uma estratégia além de só, meu Deus, vou correr balançando os meus peitos e ser morta aqui, né? E também quando aqueles garotos que estão espiando elas, que elas acolhem eles lá porque tá rolando os assassinatos e tal, elas colocam eles pra fazer o trabalho de risco. Então assim, ó, vai você lá na garagem, hein? E vai o outro lá na casa da Valerie, que acabou não indo pra festa e tal. E eles se fodem, né? Isso foi uma coisa que eu gostei também, de que elas unidas ali quebra um pouco o clichê das vítimas de filme de terror, né? Igual toda vez que a gente assiste um slasher, que a gente fica comentando, eu geralmente comento sozinha, né? Comigo mesma, que é tipo, nossa, que burrice, né? Vai falar alto, vai fazer isso, a gente fica xingando a vítima, porque geralmente a vítima faz umas coisas zero sobrevivência, né? Claro que isso tem melhorado e tem mudado conforme o passar do tempo no cinema, né? Mas, cara, pra um filme dessa época, as minas estão lá, vamos sobreviver juntas, elas não ficam perdendo tempo, chorando pela amiga que acabou de ser morta, elas vão correr, então acho que isso também é um ponto muito bacana dessa parte da sobrevivência, de mostrar que, tipo, as minas em perigo, elas vão tentar sobreviver, não vão só, né, correr e depois ter esse arco de redenção como sobrevivente, enfim. É verdade, e ainda nisso também, elas não tomam decisões burras em geral, porque a gente tá acostumado nos filmes, sei lá, num Pânico mesmo, no Sexta-feira 13, elas lá correndo, segurando os peitos, como a Nath falou, e tropeçando, e aí fazendo aquela cara de, ai meu Deus do céu, ou então subindo uma escada, ou correndo pra porta que sabe que tá trancada, enfim, mas burrice assim, elas não fazem isso nesse filme, pelo contrário, elas tomam decisões inteligentes que forçam o assassino a ter que pensar. Logo no colégio mesmo, a menina lá se esconde num lugar bem inteligente, se não fosse o sangue pingando, ele não ia achar ela, ela ia se livrar perfeitamente. Quando as últimas duas sobreviventes se escondem no quarto, o cara tem que escalar a janela, é uma trabalheira. E ainda assim, uma delas consegue escapar. Então, elas são bem inteligentes, são bem funcionais. E tem uma parte que eu ri, que foi quando o entregador de pizza, né, tá ali morto no meio da sala, e uma delas fala, ai, tô com fome, gente. Ele já tá morto mesmo, e resolve pegar a pizza. Tipo, assim. Eu mesma. Eu todinha! Ai, gente, eu também faria a Todinha. mesma coisa, assim, se eu tivesse com fome. Claro, Vou seja, pedir uma pizza, sabe? Exato. Pô, Sem sobrevivência vitimismo. requer energia, né? Energia pro corpo da Vitimismo, conta. sem coitadismo, sem vitimismo, exatamente. E esse filme, pra mim, vai totalmente contra um discurso que algumas pessoas acabam tendo, né? Que é, hoje em dia as mulheres estão em voga nos filmes de terror, estão mais fortes, diferente de antigamente, porque antigamente não era assim e tal. Eu fico assim, cara, mas esse filme é de 82 e a diretora já colocou as mulheres como ela vai consertar, ela vai fazer a fiação do telefone, ela é a treinadora, as meninas não ficam falando sobre homem o tempo todo. Então isso mostra que, cara, não é questão de época, né? Tudo bem que naquela época era assim, hoje em dia é diferente, mas assim, cara, isso mostra que existia sim gente que tinha essa mentalidade diferente, né? Diretoras que tinham mentalidade diferente, colocando mulher em posição de destaque mesmo, mas não um destaque sensual, um destaque, cara, porque elas precisam, entende? A treinadora, ela vai treinar, sabe? Ela não vai ficar ali, sei lá, sensualizando no meio da quadra. As meninas vão jogar. A moça que arruma lá o fio de telefone, ela vai arrumar o fio de telefone. E é isso. E com roupa de quem vai arrumar o fio de telefone, sabe? Ninguém vai trabalhar nessa área sem proteção, entende? Então ela tá com sapato de proteção, ela tá com calça, ela tá com roupa que, mano, ela não vai ter um choque ali, sabe? Então, assim, faz total sentido as roupas que as pessoas, o figurino, né, todo, ele faz total sentido, sabe? A menina que se escondeu, né, e foi encontrada por conta do sangue, ela tá de calça jeans, ela tá de roupa, de uma camiseta, eu acho que camiseta de manga comprida também, sabe? Então você olha, você Estudante, né? Como qualquer estudante, outra estaria nessa exatamente. idade. É mesmo. E aí você olha e pensa, cara, isso faz total sentido pra hoje em dia, sabe? Que muita gente justifica, né, de, foi morta porque tava com a roupa X. Cara, essa menina tava de calça jeans, bota, blusa de manga comprida, cabelo solto na cara,
cara, tipo, gente, nada sensual, entende? Ela é uma estudante normal, mas ele mata mulheres, entende? Tipo, não é mulheres que estão andando em tal horário, com tal roupa, não, é mulher. Então eu achei isso interessante nesse filme, sabe? Tipo, pra mim foi uma grande surpresa, porque eu não lembrava desse filme, eu nunca tinha assistido, então foi uma oportunidade pra eu assistir, e foi uma grande surpresa, assim, sabe? Eu gostei bastante. Então, como eu não sabia muito sobre como que era, como que funcionava, quando eu comecei a ver lá, a profissional da fiação de telefone era uma mulher, a treinadora era uma mulher, e as meninas não ficavam falando só sobre meninos. Eu assim, cara, que filme foda, sabe? E é os anos 80 pra ver como, tipo, não tem essa de, mas naquela época era diferente. Cara, naquela época também tinha gente, também tinha mulher que não pensava só nisso. Era mais a questão de oportunidade mesmo, né? Não eram todas que conseguiam fazer um filme, entende? Exato. E eu gosto de uma coisa que ela coloca nesse filme, que é um assassino que ele não fala. Eu sei que existem ou, tá, gente? Só deixando claro, né? É um disclaimer. É um assassino que ele não fala, ele não anuncia e ele não ameaça, né? E a única fala ali que ele tem, que ele coloca que elas são lindas, né? A primeira coisa que ele fala é que elas são lindas e que ele as ama. E que requer um amor muito grande pra ele estar fazendo isso que ele faz. E que no fundo elas gostam, que é basicamente uma alegoria para estupro, né? Então pode não ser tão explícita assim, né? Mas eu acho que não tem como não falar, vindo desse viés feminista, igual todas as informações que a Sil trouxe, né? Você fazer um filme feminista e tal, sem precisar chamar disso na época, né? Porque você até hoje não pode. Imagina na época, né? E colocar esses detalhes, né? Dessa violência contra as mulheres. Tanto que, bom, a gente sempre fala spoiler, né? Mas, Anjo, se você tá aqui ouvindo, já ouviu muito, né? Spoiler. Isso fica muito claro quando a Valerie vai lá e ela corta a mão dele fora, quer dizer, corta primeiro a arma, né? Ela corta a furadeira fora e só nesse momento que ele grita, porque ele já levou pancada da treinadora lá, ele já apanhou, já caiu, se estribuchou, não sei o quê, mas a única hora que ele grita é na hora que corta essa arma, que também é simbólico pra uma castração aí, e aí sim ele vai se revoltar e é o momento que finalmente ele fica impotente, que daí ele perde a mão também, né? Fica impotente e morre. Então, eu gostei muito de toda essa simbologia, que eu acho que ela vem muito forte exatamente por tudo isso que a gente tá falando já ter sido subversivo, pra deixar claro ali o que esse inimigo representa e todo esse contexto. Eu acho que esse é o ápice da arma fálica entre os slashers, mas num geral, né, os assassinos usam objetos fálicos, né, que penetram o corpo, né, das vítimas, assim, e notavelmente de mulheres, né, até eu acho que nesse filme as mortes dos homens são mais explícitas, assim, tipo, os dois bobinhos que saem que saem pra salvar o dia e morrem em 3 segundos, eles sofrem bem, né? O cara da pizza aparece morto, mas ele tá com os 2 olhos, assim, enfim, eu acho que com as meninas, as mulheres também morrem, né? Mas é diferente, né? A forma como as mortes são filmadas. Também gosto muito da castração e eu acho legal que nesse a gente tem uma serra elétrica, que é elétrica mesmo, né? Porque ela tá ligada na tomada, não é a motosserra do massacre da serra elétrica, e ela é redonda, ela não é Fálica. reta. Eu achei uma mudança interessante. Por mais que, né, a Valerie acaba usando um facão gigante, né? Como arma que ela finalmente consegue usar depois de ficar numa parede lá escolhendo entre Ai, mil de sabor, vem aí. diferentes. Ai, caralho. Vem aí o de sabor. Sim. Mas eu gosto da participação da Serra Redonda e desse toque dela estar ligada na tomada e não conseguir chegar em qualquer lugar com ela. Uhum. Cara, acaba sendo parte da sátira que talvez, né, o roteiro queria que fosse. Exato. Que era, mano, tipo, a serra elétrica é impossível. Você não vai andar mais de, sei lá, 3, 4 metros com uma serra elétrica. Exatamente, né? Combustível eterno. Aham. Outra coisa que talvez fizesse parte da sátira era a menina na geladeira. Tipo, a irmã da velha abrindo a geladeira, fechando a geladeira, abrindo a geladeira, fechando a geladeira. E o corpo Ai, indo e voltando, até finalmente
Ela vê o corpo ali. E a gente Ai, tem a cara. questão do tropo narrativo da mulher da geladeira, né? Eu não lembro se isso surgiu na época, antes, depois. Pessoas estudiosas, por favor, corrijam. Mas tem essa questão do tropo da mulher na geladeira que ainda, infelizmente, é muito utilizado, onde a morte das mulheres, ela serve desse impulso narrativo para que o homem se torne o herói, o cara que vai atrás da vingança, etc, né? Então, acho que dá para até fazer esse paralelo, né? Porque aqui essa violência, ela é gratuita porque o cara não precisa de um background, de uma história, de um vitimismo, de uma infância difícil, de um trauma. Ele é só um assassino que tá ali, escapou e tá matando pessoas. E não é uma pessoa não é sobrenatural, igual vários É. outros slashers, é uma figura sobrenatural. Então, Imortal. apesar de que ele demorou pra caramba pra morrer, né? Demorou muito ali pra morrer, mas não é imortal, não é sobrenatural, nada disso. E é um cara bem sem gracinha, né? É um qualquer pessoa, assim. Feio, O que é é legal. troncho. Exato, um troncho. Qualquer pessoa que você poderia encontrar na rua qualquer dia, assim. Extremamente Sim. comum, acho que é até de propósito, né? Tipo, pra Uhum, mostrar, não, sim. qualquer homem pode fazer isso com você, porque ele é muito comum, muito despercebido, passa despercebido em qualquer lugar que ele for. Exato. Exato. Lá vem os Nem Todo Homem, 3, 2. É. Aham. Tem uma cena que a Valerie, ela tá assistindo um slasher, né? Na hora que os meninos estão gritando, batendo na porta dela, ela tá assistindo esse filme e eu não fui pesquisar qual que era. Alguém tem essa info? Ou vamos deixar para os ouvintes contribuírem? Eu fiquei curiosa, mas eu não fui atrás. Acho que a gente pode deixar. Então tá bom, ouvintes. Se você assistiu o filme, sabe qual filme a Valerie estava assistindo na hora, né, da chuva, do bate-porta lá e tal, manda aqui pra gente. Bom, e assim, né, a gente tá falando da castração, tal, dessa coisa do fálico, né? Tem vários livros, estudos que falam sobre isso do slasher, né, dos assassinos terem as armas como símbolos fálicos, que é uma morte muito mais pessoal e sobre poder do que você ir lá e dar um tiro nas suas vítimas, né? Tem várias cenas em que isso fica muito evidente, né? Então tem a cena da garagem, que ele vai matar a menina primeiro lá, que dá um foco bem. Ela escorrendo é ótimo, né? Porque ela não é líquida, coitada. Mas ela na parede. Dela descendo na parede, assim, e dá bem esse foco dela estar entre as pernas dele e a furadeira ali no meio, né? Então tem essas jogadas, essas sacadas, assim. O famoso só não viu quem não quer, né? E me admira, quer dizer, não me admira, não me surpreende, mas me admira que esse filme não seja um slasher estouradíssimo, inclusive nos dias de hoje, né? Que a galera não faça muito esse resgate. Eu sei que é sim um filme conhecido, mas não tanto quanto deveria ser, né? Inclusive entre mulheres fãs de terror. Fica aí, viu, gente? Por isso estamos falando dele aqui hoje. Temos que espalhar a palavra, né? Exato. Eu vi que ele fez bastante sucesso na época, né? Mas aí depois, realmente, eu só ouvi falar desse filme porque eu já vi a Sil falar dele muitas vezes. Que se não fosse isso, eu não teria ouvido falar dele. Eu acho que na época ele deve ter feito sucesso mais por causa do Roger Corman, assim, porque ele era um cara bom no que ele fazia, né? Então ele colocava a mão no filme. Inclusive foi ele que forçou a nudez mesmo. E eu acho que até essas cenas de nudez estão mais pro começo do filme, né? Parece que a Amy falou, tipo, vamos tirar logo isso do caminho. Tem que ter, beleza, vamos fazer. E faz de uma forma, né, melhor do que nos outros slashers. Mas foi ele que exigiu mesmo, né, que tivesse, porque sabia o que o público esperava também, mas eu acho que aí o sucesso é mais por conta do trabalho dele mesmo, sabe? Eu não sei se fosse um filme mais independente, sem o envolvimento de um nome grande, assim, uma diretora que tá dirigindo pela primeira vez, com base em um roteiro também que não vinha de uma roteirista renomada, assim, enfim, acho que não teria feito sucesso nenhum e não teria gerado as sequências que gerou.
liderou também. Inclusive, todas as sequências foram dirigidas por outras mulheres, né? O 2, o 3 e, inclusive, o remake foi lançado em 2021. Ainda não assisti, não posso opinar. No off, antes da gente começar a gravar, tava falando para as meninas que eu comecei a assistir o 2. E o 2, ele também começa com um pouquinho dessa subversão aí, porque as meninas, ao invés de serem jogadoras de basquete, elas são de uma banda de rock. Tá bom pra vocês? Mas o stream acabou me sabotando e eu não consegui ver o resto. A review sai num outro momento. Mas eu acho isso legal, que o legado continuou na mão de outras mulheres, né? O segundo é de 87, o terceiro é dos anos 90 mesmo, e o remake, como eu disse, em 2021. Sempre na mão de outras mulheres. Cara, eu tava vendo aqui uma curiosidade, já talvez respondendo o que os ouvintes iriam responder. Ah lá, É uma curiosidade manda! legal, vai ser interessante. O Aaron Lipstead, que é o entregador de pizza, né? Que ele aparece, tipo assim, minutinhos no filme. Segundos vivo, né? É tipo segundos em pé e minutos deitado, né? Ele é diretor do filme Android, Muito Mais Que Humano, que saiu em 82. Caraca. E esse Android, ele foi produzido pelo Roger Corman, que também produziu Hollywood Boulevard, que lançou em 76, e é o filme que a Valerie tá assistindo. Ah lá! Ah! Tem toda essa historinha pra falar que ela tá assistindo Hollywood Boulevard. Que legal. Muito bom. Boa! Boa! Perguntamos e respondemos. Eficiência demais aqui. Eficiência, Né? gente. Eu lembro que eu tinha ficado curiosa no dia, e aí eu e o Fábio, a gente assistiu junto, né? E aí a gente ficou pensando, porque sempre todo filme tem isso, né? A personagem não tá assistindo um filme do nada, né? Sempre tem um Graça, motivo né? da Qualquer escolha. um. Nunca é qualquer um, né? Nunca é qualquer um. Então a gente ficou curioso também, mas cara, as cenas não são memoráveis pra gente, assim, pra gente saber que filme que é e tudo. Então eu lembro que a gente também ficou curioso, mas também eu acho que eu esqueci de procurar e tal, né? Por conta do decorrer do filme também acabou esquecendo. Mas agora me ressurgiu essa curiosidade, eu fui aqui pesquisar. Boa! Arrasou na info. Muito bom. Já vou querer assistir esse filme, inclusive. Eu também. Também, os dois, esse Android Muito Mais Que Humano e esse Hollywood Sim. Boulevard. Android muito mais que humano, gente. A Amy Holden Jones, que é a diretora desse filme, né? Ela também é roteirista. E tirando o nosso primeiríssimo Slumber Party Massacre, ela tem mais 3 filmes aí como diretora, que é o Love Letters, tem a nossa também rainha do grito, Jamie Lee Curtis. Não vi, não posso opinar. Tem o The Rich Man's Wife, que pelo que eu entendi é de drama, meio thriller, então é uma pegada diferente. E o Made to Order, que pelo que eu entendi é uma comédia com fantasia aí, e enfim, também não vi, também não posso opinar, mas só deixando aí as outras obras da diretora. E ela, fun fact, foi roteirista de Beethoven, sabe? O filme com o cachorro lá. Eu ia Aham. comentar isso agora. Ele mesmo, Beethoven, Proposta Indecente. Então, assim, bom, gostei da versatilidade da gata. Isso que eu ia falar, muito versátil ela, todos os gêneros aí ela fez, que isso? Nossa. É que a Ela fez gente, né? todos os Beethovens. Ela fez roteiro de todos os Beethovens, gente. Amiga, Nossa, eu amava esse filme. nós mulheres, como a gente tem que trabalhar o dobro para poder conseguir o mínimo, é uma questão de sobrevivência ter várias habilidades ao mesmo tempo. Então, assim, entendo e aplaudo a versatilidade de Amy Holden Jones. Parabéns, gata. Uhum, super. Sabores e dessabores. Podemos. Podemos? A gente falou muito bem de tudo. Então eu vou fazer diferente hoje e falar pra gente começar pelos dessabores. Luíse. Bom, nossa, logo de cara, assim, meu Deus. O assassino em primeiro lugar, porque eu acho ele com. A cara dele me incomodou muito, eu não sei dizer.
achei ele muito. Dá vontade de socar ele, de verdade. Socável. Toda vez que. Sei lá, aquela parte que ele se esconde embaixo do tapete, eu achei. Toda aquela cena eu achei muito podre, eu achei muito vergonha alheia, não sei qual. Sim. Não gostei. Então, pra mim é isso. Eu fiquei meio tipo, gente, o que aconteceu aqui? Não sei, não gostei. Essa parte aí, não gostei, não. Cal. Cara, um dessabor. Eu vou junto com a Luíse, viu? Pra mim, o dessabor desse filme, que eu fiquei meio sem entender, que não fez sentido nenhum, é no final ele se esconder debaixo daquele tapete, cara. Eu fiquei olhando isso, eu fiquei assim, tipo, o que ele quer? A princípio, eu achei que ele fosse querer fingir de morto, sabe? Uma das pessoas mortas, pra matar quem fosse olhar pra cara dele. Eu imagino que essa tenha sido a motivação dele, mas eu fiquei assim, tipo, não entendi muito bem, sabe? Assim, tipo, meio que. E, cara, dá vontade de socar esse cara, gente. Tipo, ele tem cara de. Ai, ele é um Jurandir, sabe? Ai, que ódio. Sim. É isso, Categoria cara. Porque eu de gostei. homem. Jurandir. Categoria de homem, o Jurandir. Nossa senhora. Péssimo. É típico aquele cara que coloca um monte de regra nas mulheres, aí você vai olhar pra cara dele e fala: Eita, é isso que tá querendo que você seja assim? Ai, é isso. Então, pra mim, Ai, é tipo, não verdade. gostei. É um dissabor. Silvênia. Ai, gente, acho que eu vou acompanhar vocês. Por mais que eu acho que o assassino funciona, realmente ele é um pouco irritante mesmo. Meio atrapalhado, né? Acho que ele se. É que os meninos que ele mata também são muito pamonhas, porque não precisava tanto. Sim. É que era uma furadeira muito grande também, né? Ele tinha uma vantagem de espaço ali. Mas é um assassino Jurandir. Eu adorei essa descrição, foi ótima. Categoria. Foi uma É. ótima categoria. O meu dissabor é a Valerie levando 84 anos pra escolher uma arma pra subir lá. Tá todo mundo gritando, barulho de coisa caindo, É. as amigas dela tá morrendo. E a gata tá lá assim, ai, o que eu uso? Será que eu vou com essa serra Pois elétrica é. aqui? Será que eu vou com não sei o quê? Tipo, gata! Assim, fiquei elogiando a sagacidade do instinto de sobrevivência dessas mulheres, mas nessa hora eu achei que quebrou, assim. Claro, a gente entende pelo propósito narrativo dessa quebra voltado pra comédia mesmo, ok. Mas foi tão jogado, assim, do nada, que quebrou demais pra mim, assim. Foi, eita, não precisava, né? É a E vingança ela dela por não logo. ter sido convidada pra festa. Aquela. Exato. Ah, é. Exatamente. Deixa eu escolher aqui. Unidunite, salame. E Pois todo mundo é. gritando. E ela pega logo de cara um martelo, sabe? Já servia, gente. Só vai. Já servia. Sabendo usar, cara, quase qualquer coisa serve, eu Exato. acho. Sei. É isso. Ali naquele momento, sabe? E sabores, assim, tipo. Eu sei que falamos muito bem, elogiamos muito, porque esse filme realmente é muito incrível. Mas qual o sabor preferido de vocês? Silvana, então. O meu é a arma do assassino, porque eu acho que, como a Lu falou, é diferente, é original, assim. Eu também gosto muito do simbolismo e gosto muito da castração. Cal. Eu gosto também bastante da castração. E pra mim foi a questão de um filme dos anos 80 retratar as mulheres como mulheres, sabe? Então, pra mim foi incrível isso, assim, sabe? Mantendo aquele discurso, né? De, cara, tem filme dos anos 80 que retrata a mulher como uma mulher comum, sabe? Fazendo coisas comuns, usando a roupa comum e fazendo todas as coisas comuns e sofrendo como qualquer outra mulher, porque não é a roupa, não é o que ela tá fazendo, é tipo ser mulher. Então eu achei interessante, eu gostei bastante. Então, concordo também. Colocar as mulheres como. A mulher lá, como eletricista, telefone. O que ela tava fazendo? Eletricista? Não, Sei. coisa de telefone? É. É que eu não sei como é que chama alguém que arruma telefone. Então, a moça lá na escada. Eu achei muito legal esse logo de cara também. E a Valerie também, eu gostei muito dela. Porque, assim, ela acha que tá acontecendo alguma coisa estranha na casa das vizinhas. E vai até lá. Ela podia simplesmente cagar completamente. Ela fala, foda-se, não fui convidada, caguei, vou cuidar da minha vida. Não, ela acha que tem alguma coisa estranha, ela vai atrás. Ela não vê ninguém, ela não vai embora. Ela insiste, ela entra, ela vai atrás, enfim. Então, achei legal, achei corajosa. Gostei bastante disso. Pra mim, além de todos esses sabores, pra não falar de novo
novo, que eu gostei muito dessa questão de símbolo e crítica, etc., eu gostei muito da dinâmica entre essas personagens. Então, como elas interagem em cena, elas são amigas, elas são colegas de time, toda essa dinâmica delas simplesmente sendo amigas que só queriam uma festa sem homens enchendo o saco e poder falar sobre o que elas quiserem de boa, eu gostei muito. É um ponto alto que faz a diferença e que, já chovendo no molhado, eu acho que se fosse um diretor homem, ele não conseguiria passar uma visão tão próxima, igual a gente estava comentando no começo, igual é mostrado aqui. Homens não fariam um filme que é desse jeitinho. Homens também têm seu Inclusive, sucesso, gente, tá tudo bem, tá? Não criticando, mas... sim, gostamos dos slashers feitos por homens também. Reforçando, né? Mas uma coisa que eu queria falar, a Diane, né, aquela primeira menina que morre na garagem, eu acho legal que ela não morre porque ela foi transar com o namorado. Ela morre porque ela Sim. escolheu ficar com o namorado em vez de ficar na festa com as amigas. É outra coisa. É Aí, ó, diferente. gata, se lascou. Ou seja, gente, priorizem a amizade na vida de vocês. Fica aí a lição. Vai adiar a morte. Aquelas, né, que é super niilista, né? Ai, que Fim do horror. episódio. Beijo. Pra pensar. Aquela... Para pensar, para pensar. Pois é. E agora que a gente falou de dessabores, falamos de sabores, vamos para a nossa classificação de 0 a 5 estrelas, começando por Silvana. Eu dou 4 estrelas. Cal. Vou dar 4,5. Pode? Deve. Pode. Ah, até tá. porque A avaliação é sua. Quantas Então é estrelas 4,5. couber no seu coração? Ah, gente, então é milhares. Brincadeira. Não, 4,5. Luíse. Eu dou 3,5. Boa. Não vou argumentar com ninguém, tá tudo bem. Porque o final, Ah. a cena do tapete, esse homem aí, eu fiquei, puta que pariu. A gente sabe que slasher não tem história normalmente. E esse não tem lá grandes histórias. Mas a cena do tapete realmente foi um negócio que eu fiquei, caramba, hein, gente. Aí 3,5. 3,5 tá bom. Tudo bem. Eu vou dar 4,5 e um coraçãozinho de favorito. Tem um Boa. lugar O meu também tem um especial no coraçãozinho. meu coração. Muito bem. Avaliações em dia, agora chegou aquela hora que é a hora da recomendação. Para você que gostou de Slumber Party Massacre, nós podemos recomendar alguns filmes que achamos ou parecidos ou, se você gostou disso, talvez você possa gostar daquilo. E o nosso daquilo, vamos começar com a Cal. Vou falar do filme que, inclusive, tá no cinema até o momento dessa gravação. Mas dia 25 de fevereiro eu já tô sabendo que vai sair no Max, então tá por aí. Que é o filme Acompanhante Perfeita. Quero muito ver. Também quero Então ver. a gente assistiu e vai ter episódio aqui no Terror Sem Medo. Não sei se já deve ter saído ou se vai sair ainda. Mas, cara, esse filme é muito bom. É muito bom. Não é dirigido por mulher nem nada, mas esse filme retrata muito. Ah, eu não vou falar muito porque senão vai dar muito spoiler, né? Vocês não assistiram ainda, então assistam esse filme. Eu Fica acho que surpresa. vocês vão curtir. Luíse. Eu recomendo um que também é dos anos 80, que eu inclusive acho que usou esse filme como referência. Não sei se é a palavra certa é referência, mas enfim, se inspirou nesse filme que é Mansão da Morte, que é Sorority House, né, o nome em inglês, que elas estão numa fraternidade e lá aconteceu um violento crime anos atrás. E aí isso vai acontecer novamente de um cara que escapou. É o mesmo cara que fez o massacre antes. Então, assim, só por essa sinopse já dá pra perceber que tem várias coisas em comum, né? Mas é divertido, então recomendo ele. Silvana já Boa. recomendou? Não recomendei. Eu tava com o Sorority House Massacre também, porque ele é considerado meio que um spin-off de Slumber Party Massacre, ou uma sequência, mais ou menos, né? Porque se for assistir os outros Slumber Party também, eles não são exatamente sequências, né? São histórias parecidas, assim, mas não são exatamente sequências. Mas então tem duas trilogias, eu acho, na verdade, que são consideradas spin-off, que são a de Sorority House Massacre e a de Cheerleader Massacre, que começou em 2003. Também acabou virando uma trilogia e todos são produzidos pelo Roger Corman também. Tudo saiu direto pra
pra DVD, assim, nunca passou pelos cinemas. São filmes B, não são melhores do que o Slumber Party, enfim. Mas quem quiser ver similares, assim, ficam esses de recomendação. Sei que está fora de época, quer dizer, não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas eu gostaria de recomendar um outro slasher que se chama Black Christmas, que é um filme de 74 e não é dirigido por uma mulher, mas tem também essa dinâmica de mulheres numa casa e aí assassinatos começam a acontecer e outras coisas acontecem. Então é um slasher que eu gosto muito, ele é muito, muito bom mesmo. Acho que vocês vão gostar. E falando do Roger, né, ele, se eu não me engano, ele é produtor de uma podreira que eu gosto, que é o Chopping Mall, de cortar mesmo, né? Que é robôs assassinos num shopping. Ai, fantástico. Enfim. Só quero dizer que Black Christmas é bom mesmo. Ai, Eu sou amo. fã. Melhor filme de Amo. Natal. Bom, chegamos então ao fim de mais um episódio de Rainhas do Grito e, antes de tudo, agradecer a participação da Cal. Muito obrigada, Cal, por estar aqui conosco, por assistir um filme incrível e compartilhar a sua visão sobre ele conosco. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Ai, gente, eu que agradeço, viu? Eu adorei gravar com vocês aqui. Eu fico, né, tipo, feliz e tudo. E eu quero dar parabéns também pelo Rainhas do Grito, que é um podcast que, cara, tá muito foda, tá muito legal. Eu tenho acompanhado bastante. Que ele cresça e evolua pra caralho aí, viu, gente? Então, fico muito feliz de estar aqui. E é muito bom, né, assistir um filme massa e conversar com gente foda também, como vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela parceria e pelos biscoitos também. Merecem, merecem. Aceitamos. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom, e recados finais que temos você já conferiu os outros episódios do Rainhas do Grito? Você já compartilhou algum episódio do Rainhas do Grito com quem você gosta, com quem você desgosta? E o melhor, deixe o seu feedback ou um comentáriozinho em algum lugar, ou no seu agregador que você está ouvindo, ou diretamente no site do Boca do Inferno. Pode deixar também lá no Instagram, pode deixar no Instagram pessoal de cada uma de nós. Enfim, os links estarão na descrição desse episódio. E obrigada a você por estar aí nos ouvindo mais uma vez. Agora Fala. temos um Apoia-se, gente. Então, quem quiser contribuir. Bem o nosso lembrado, Luiz. Luiz arrasou nessa, ia deixar passar. Temos o nosso Apoia-se. Tem lá alguma coisa que vai caber no seu bolsinho. Ajude. Apoie as suas rainhas do grito locais, que somos nós, por favor. Então, É isso. apoie. Temos recompensas relacionadas aos nossos podcasts, né? Tem desde a faixa mais baratinha até umas mais altas. Certamente vai caber no bolso de alguém aí. Então, quem quiser dar uma olhada no que a gente tem, apoia.se/Boca do Inferno. Link estará no post também. Não pode apoiar com dinheiro, apoia com comentário, um elogio, um compartilhamento, porque infelizmente estamos aí na era digital e na era digital a gente precisa disso. E dê uma conferida também no podcast do Terror Sem Medo, porque se você é fã de terror, não apenas dirigidos por mulheres, você vai gostar do que a Cal e o Fábio estão fazendo por lá. Então, um beijo a minhas companheiras agora, de verdade. E a nossa convidada também, mais uma vez, muito obrigada. Nos vemos, ouvintes. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, gente.